Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast da Furacon. Estou aqui com Alberto. Vou pedir para você se apresentar. Meu nome é Alberto, sou CEO da Furacon. Kelma. Eu sou a Kelma, eu faço parte de novos projetos da Furacon. E Adalto. Isso eu. Sou coordenador de obras aí, auxiliando aí na caminhada da Furacon. É você que põe a mão na massa. Ajudo muito. Perfeito. E aí, Alberto, vou te perguntar, né? Como é que surgiu a Furacon? Como é que você enxergou um problema que existia, né? E como que você solucionava? Conta um pouquinho pra gente. Bom, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. A Furacon ela surgiu em 1993, ou seja, 32 anos atrás, numa curiosidade. Eu tinha um chefe muito inteligente chamado Walter Brancácio, e esse chefe ele montou uma máquina de fazer furo. Achei muito interessante, porque ele fazia furo aos finais de semana, feriados, e ia fazer furo para passagem de tubos, para passagem de fios. E eu achei interessante, mas ninguém faz isso, não conhecia ninguém que fizesse isso. O tempo passou, a gente pegou uma amizade, trabalhava muito, né, numa grande consultora em São Paulo. E aí ele falou, você não quer me ajudar a fazer? Eu falei assim, mas como que é isso? Não, é fácil, ó, ele montou a máquina era uma máquina muito pesada, montou a máquina, pôs a máquina lá para mim, eu fiz uns testes, falei, tá bom. E aí o que ele fazia? Ele pegava uma parte do dinheiro, porque ele ganhava um bom dinheiro fazendo esse serviço em vários lugares, e eu comecei, aos finais de semana, a fazer furo com a máquina dele. Então eu tirava o banco da frente do carro do meu sogro, punha a máquina, que pesava uns 200 e poucos quilos, desmontada, a gente desmontava, e eu pus a máquina lá, e a máquina, a gente levava, chegava no lugar, montava no local, e fazia o furo. Isso comecei a desenvolver, comecei a gostar, e falei, nossa, que legal. Isso é muito bom, porque ajudava a pagar a minha faculdade. Né? O tempo passou, eu saí da empresa e falei assim, um dia eu vou fazer furo igual a esse. Passando um pouco tempo, 2, 3 anos, alguma coisa assim, eu vi um catálogo, um folheto de uma empresa da Suécia, Suíça, de Liechtenstein, que fazia essas máquinas, pesando 10 vezes mesmo. Só que eu não tinha como comprar. A máquina era muito cara, tinha que importar. E aí acabou que eu, naquele mês, naquele começo de ano, recebi um apartamento, que a gente estava marcado, casamento marcado, o apartamento ia ser entregue. Aí eu cheguei para minha esposa, na verdade minha esposa atual, minha noiva na época, e falei para ela, contei a história, falei que eu tinha vontade de criar esse serviço, porque eu não conhecia ninguém que fizesse. Então ela embarcou nesse sonho, foi realmente o sonho, e a gente criou o símbolo da Furacon, eu que criei. Eu estava na praia, uma vez eu fui passear na praia, passar um final de semana, e eu comecei a desenhar no papel e acabei criar alguma coisa que representasse forte, que seja diferente. Então eu criei furo, a gente fazia furo. E aí de concreto, e unido os dois, parece furacão, rapidez, destruição, velocidade, força e assim por diante. Então eu cheguei, criei o nome, bolei um símbolo, pedi ajuda para algumas pessoas, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou. Montei o símbolo e hoje nós temos o símbolo da Furacon. Vendi o apartamento, comprei uma máquina. Na verdade, comprei uma máquina de furo, de extratura, que a gente chama hoje de coroa diamantada, e uma máquina de vídeo, de vídea. E fomos fazer furo de graça. Porque ninguém queria fazer furo, ninguém conhecia. Mas peraí, você vendeu o apartamento, comprou as máquinas e foi trabalhar de graça? De graça, porque ninguém conhecia. Então eu peguei o carro do meu sogro, continua sendo aquela Brasília azul do meu sogro, punha lá a máquina e ia nas obras fazer furo, oferecer. E aí o mestre de obra falava, mas o que é isso tal? Aí eu pegava, montava a máquina, fazia 1, 2 furos perfeitos em 10 minutos, 12 minutos, 5 minutos, depende da espessura da laje. Eu fazia esse furo, aí os caras ficavam, não, é doido, porque o prédio tem 1.000, 200, 500, tem muitos furos, depende da quantidade de lajes e depende da quantidade de prédios, né, de edifícios. Então a gente fazia muitos furos. Começou a propagar, começou a ir chamado, falar, agora não, agora é a segunda vez, agora você vai me pagar. E agora você vai me pagar. E assim por diante, criei a Furacon, vendi o apartamento, né, que foi o começo, para criar esse sonho. E hoje nós estamos aí, 32 anos depois. Hoje eu não faço mais de graça, só para avisar. E aí nós estamos fazendo esse serviço agora com muito mais equipamentos. Hoje a Furacon, antigamente,
A gente era cortes e perfurações de concreto. Hoje nós somos soluções industriais. Nós temos muitos equipamentos. Nós temos robôs, nós temos máquinas de serra, máquinas com fio de diamante. A gente dá um suporte para a engenharia. Então a gente passou de uma empresa que só executava perfurações para uma empresa que hoje dá as soluções. E aí, como é que foi o primeiro projeto? Já veio de cara, já um pedido? O primeiro projeto aconteceu muito interessante. Trabalhava em construção civil, sempre trabalhei em construção civil. E eu tinha empreiteiros que trabalhavam para mim. Então eu falava assim, olha, surgindo alguma perfuração, surgindo alguma necessidade na sua obra, me chama. Então eu comecei a fazer furos para passagem de ferro, que chamam furos de arranque. Então eu pegava uma máquina, uma furadeira industrial, uma furadeira muito boa, punha a broca necessária, ia fazer o furo e colava com resina. Então esse é o chamado furos de arranque. Começou a expandir. E as pessoas viam de uma obra e passavam para outras. O mestre que saía de uma obra ia para outra. E nós começamos a crescer muito. Então foi isso o projeto. Primeiro projeto mesmo. Deixa eu pensar aqui. Já deu certo de cara o primeiro Não, projeto? não, deu certo de cara. Deu certo de cara. O primeiro projeto, na verdade, foi o prédio que eu estava construindo. Chamei o pessoal que estava coordenando, porque nós estamos em São Caetano. Naquela época, era muito prédio a preço de custo. Então se reuniam os proprietários e falavam assim, nós vamos disponibilizar um valor, nós vamos disponibilizar um dinheiro para fazer as lajes. Então a gente fazia as lajes naqueles meses, 2 meses, 3 meses. Nós vamos disponibilizar um outro valor para fazer o revestimento dos banheiros e assim por diante. Cooperativa. Exatamente. E aí é como se fosse uma cooperativa. E aí o que aconteceu? A gente pegou e começou a fazer no próprio prédio e assim propagou e foi indo. Né? De furos passou a ser furos pequenos, furos grandes, corte em piso e aí não paramos mais. Essa é uma solução. Uma solução porque os caras, montamos o andaime, montamos tudo para demolir e o pessoal da Bélgica ligou da Ródia e falou, não, eu não quero que ninguém fique aí nessa... O que a gente vai fazer? Como vai demolir? Você participou dessa obra. Certeza. Você participou de toda a obra. Adalto é o próprio cara. E aí o que aconteceu? Os caras falaram, não, ou vai demolir sem ninguém. Eu falei, como demole sem ninguém? Vai demolir. Aí a gente tinha o robô, nós somos o primeiro da América para trazer o linha DXR. Já existiam os robôs pequenos aqui, numa empresa chamada Demolição Remota, não é isso? Sim. E depois existia um broker, mas nós trouxemos um outro tipo de robô, um pouco mais rápido, um pouco mais menos robusto, mas e também menor para entrar em buracos, em situações diferenciadas. E o Adalto trabalhou e aí a gente pôs uma plataforma, levou o robô e a gente fez a demolição sem ninguém, só com plataforma, sem ninguém pisar na obra. Porque a história da demolição, né? Que nem em vários locais que a gente trabalha, tudo, o que acontece? Que nem ele é engenheiro civil, tudo assim, todo o trabalho é feito em questão da construção. Então, essa história da demolição, não tem lá um cara expert que vai explicar para você em faculdade como que é feita a demolição, como que tem que ser. Isso daí vai sendo realmente de dia a dia, né? Na prática, Na né? prática. Então, aí, nessa história de prática e tudo mais, né? Então, aí a gente vai criando também habilidade, vai abrindo os olhos também e o leque para outros tipos, né? De ferramentas e trabalhos que outros, às vezes, não tenham coragem de fazer esse tipo de trabalho. E foi na prática, então, que aconteceu a solução, né? A maior parte quero das colocar vezes é prática e experiências de outros tipos de trabalho que a gente faz, né? Então, tem muito tipo de trabalho que a gente pega alguma coisa de boa que aconteceu em uma, né? E aí trazemos para outras, lógico, e o que não foi tão eficiente, a gente também tenta melhorar justamente para melhorar justamente qual é o propósito dessa empresa ter nos contratado, justamente a eficiência, a rapidez e tudo mais. Então, nesse caso específico, né, que vocês comentaram, eu que não conheço muito, qual que é o grande diferencial que teve? Né, que deve ter até, imagino que surpreendeu o cliente, né, pelo que vocês estão falando. Sim, surpreende muito porque essas técnicas, né, justamente aqui no Brasil não estava sendo tão difundido, né? Então aí com isso daí começa a mostrar mesmo
qual é o tipo de trabalho. Então, vai mostrando muito a diferença, né, entre uma coisa que era feito muito manualmente e ocasionava muito risco, falando em questão de pessoas, né? E agora com esse tipo de equipamentos, esses recursos novos, né, que temos, melhora muito até em questão de segurança hoje, que é primordial, né? E agora que está pegando muito em questão de meio ambiente. Meio ambiente agora em questão de tempo, né, voltando à segurança, e pessoas expostas a risco muito exagerado, qual é o tipo de descarte, aonde que a gente vai fazer. Então, assim, esse tipo de trabalho que nós fazemos melhora muito até o momento do descarte desse material que a gente está gerando. Então, melhora muito, assim, desde o início, né, desde do planejado até a finalização, tem muita coisa boa. Como que é tem uma lista aí de benefícios, é isso? Tem bastante. Inclusive, quando nós somos chamados, um exemplo, para trabalhar numa indústria onde não pode ser parada, a Furacon ela consegue fazer uma análise crítica ali, o engenheiro Alberto, principalmente, acompanha todo o projeto desde o início, e assim a nossa equipe, né, como você viu aí o Adalto, eles são altamente treinados para trabalhar em diversas áreas, em diferentes ambientes ali, e assim a gente mostra uma segurança maior para poder oferecer essa solução de acordo com a necessidade ali da operação que está sendo executada, né? E só para interromper, me desculpa, um diferencial que você perguntou logo no início, o diferencial é o nosso atrevimento, é a nossa evolução. Por exemplo, há anos eu particularmente, vou para feiras fora do Brasil buscar alternativas, buscar equipamentos novos, buscar soluções e condições de atender o cliente. É muito importante porque eu vou falar uma frase que eu falo sempre para todo mundo. O cliente, ele sabe o que ele quer, mas muitas vezes não sabe o que ele precisa. Como fazer. Não sabe como fazer, não sabe o que ele precisa. Então, quando você chega e dá uma alternativa e ele fala assim, não, mas isso dá para fazer? Como assim? Você tem uma máquina que esmaga o concreto sem fazer vibração? Falei, não, nós temos. Você tem uma máquina que corta com fio de diamante? Não, nós temos também. Então, esse atrevimento que a Furacon tem em buscar alternativas, em trazer equipamentos. Hoje nós somos uma empresa praticamente completa. Nós temos todo tipo de equipamento que envolve reestruturação, que envolve demolição controlada e até, ocasionalmente, demolição convencional, que é a demolição mecânica. Mas aí, se vocês estiverem numa empresa que trabalha 24 horas por dia, dá para trabalhar junto com essa empresa? Porque aí não tem pessoas no ambiente, tem barulho, né? Toda obra faz muito barulho. Dá para trabalhar numa empresa que precisa de uma demolição controlada e opera 24 horas por dia? O nosso trabalho em si gira, bem dizer, dentro desses tipos de ambiente mesmo. 24 horas, né, Adalto? Quase 100% dos nossos trabalhos são direcionados a esse tipo de obras, né? De situações mesmo. É aí aonde que entra, né? As máquinas de alta eficiência, compactas, né? Sem vibração, que nem o engenheiro falou. Então, é muito... Isso pra gente é bem comum. Um exemplo bem clássico e profundo, vamos dizer assim, são hospitais. Aqui está a sala de cirurgia e aqui está a reforma, a Furacon. É uma parede que divide. Então, ali nós estamos cortando escadas, cortando lajes, esmagando, tirando... E aqui do outro lado tem um médico fazendo cirurgia. Inacreditável. É inacreditável. E eu falo assim, como que pode? Por quê? Porque, primeiro, essa demolição que nós fazemos, em grande maioria, nós começamos assim. Nossa expertise é essa. É demolição sem barulho. Demolição com o mínimo ruído possível e sem vibração. Essa é a que nós fazemos. Então, a gente faz essa demolição, consegue tocar esse serviço e muitas vezes, como acontecia no começo, a gente entrava para fazer uma modificação num banco, por exemplo. Há muito tempo atrás, hoje o banco não tem mais cofre. Antigamente os cofres eram uma construção, uma coisa maluca, 10 metros, 5 por 5, fechado, parede de 60 centímetros, com chapa de aço no meio. Exatamente. Então nós íamos lá para demolir
E a gente entrava na sexta-feira à noite. Na segunda, quando o pessoal chegava, eles começavam a olhar assim, ué, o que aconteceu? Já estava tudo fora. Porque a gente tira em pedaço, a gente não deixa lixo, a gente não deixa resíduo. Então a gente faz esse tipo de coisas enquanto outras pessoas do próprio prédio, da própria indústria, estão fazendo o trabalho deles normalmente. É claro, tem que se explicar quando existe uma demolição controlada, como a Kelma falou, uma parada de máquinas. A região onde tem a parada é toda isolada, é toda tampada, é toda fechada. E aí sim, a gente trabalha sem os funcionários da empresa. E detalhe, assim como o Adalto priorizou, a gente prioriza muito a questão da segurança também. Então, assim, quando é feito esse tipo de trabalho, a gente isola a área, a gente sinaliza. Para quê? Para que possa garantir essa eficiência ali da execução. Então, a gente faz toda essa divisão para que as pessoas se operem, né, da melhor maneira possível e o trabalho ali não consiga interferir, né, em todo o decorrer ali da empresa, por exemplo. Então, a indústria, ultimamente nós fomos cotados aí para trabalhar numa alta indústria. Então, esse foi o questionamento, né, de quem fez o contato conosco. Mas e a produção? Vai interferir na produção? Então, a gente pôde tranquilizar esse cliente e falar, não vai interferir, porque nós realmente trabalhamos de uma forma eficiente, na qual não vai trazer ruídos e nem interferência ali para o pessoal que estava trabalhando no campo de produção da fábrica, né? Adalto, conta pra gente um case de sucesso. Pode contar? Pode falar nome de empresa? Se não puder, fala a obra em si, né? Pra gente ter uma noção. assim, a gente trabalha desde siderúrgica até Petrobras, né? Então, assim, a gente tem... Se contar, nós vamos ficar aqui várias horas só falando de obras, de acontecimento, né? Então, mas uma das obras até que o engenheiro mencionou justamente essa demolição, né, dessa caixa d'água foi numa empresa em Cubatão e realmente o pessoal não queria que tivesse nada próximo, né, que gerasse risco, justamente aonde que, né, a principal coisas, né, que as empresas agora estão priorizando muito a história de segurança, né, sobre e tudo mais, e nós fizemos esse trabalho tudo a longa distância, com perfeição até... Com robô. Nós estávamos prevendo uma certa quantidade de tempo, nós conseguimos muito menos tempo do que a gente tinha previsto, e foi assim, um sucesso. E aí nós agora, né, temos aí rodando ainda alguns projetos agora, estamos em até no Rio de Janeiro mesmo participando, que era um teste onde que a empresa precisa fazer uma limpeza em um dos canais. Isso a gente está falando numa temperatura aí de 1.300 a 1.400 graus. E eles tinham muita dificuldade de fazer esse tipo de limpeza. Hoje a gente está lá fazendo esse tipo de trabalho, só para ter uma ideia, o que a gente está conseguindo fazer em questão de 1 hora, eles demoravam de 2 a 3 meses para fazer esse tipo de limpeza. Em função da temperatura. Em função da temperatura e da dificuldade para esse tipo de acesso de retirada do material. E isso é muito interessante, desculpa interromper mais uma vez, porque eu não aguento ficar só ouvindo. É interessante porque nós criamos as ferramentas. Nós usamos, o que a gente pode usar lá? Tem um robô. O robô aguenta a certa temperatura. Então a gente protegeu mais ainda o robô e criamos ferramentas. A Adalto desenhou, a gente desenhou, chamamos o pessoal da serralheria, metalurgia, e soldamos e fizemos isso, fizemos protótipos e aí deu certo e a coisa já mandamos fazendo mais. E o nosso cliente está gostando muito desse assunto, muito dessa história. Porque antes eles não conseguiam fazer nada. Você não podia chegar, a pessoa não pode chegar de tão calor que é ali perto. E então, é extremamente prejudicial isso. A empresa levava 2, 3 meses, então alguma área da empresa ficava parada por 2, 3 meses. Não. Na verdade, diminuía a eficiência do equipamento. Exatamente. Então vocês, na verdade, vocês estão gerando lucro para as empresas. Bastante. Para você ter uma ideia, então, hoje eles fazem uma importação de um material que é produzido nessa área
né, pela conversa que eu tive lá, é assim, eles têm que trazer, né, fazer a importação de 20% do material que produz naquela área. Justamente porque está tendo algum tipo de deficiência nesse equipamento que a gente está atuando. Então, qual que é a história? A gente tentar fazer essa desobstrução justamente para aumentar a eficiência desse equipamento deles e diminuir o valor, né, de importação e tudo mais desse material que eles precisam trazer. Perfeito. Então, vocês têm uma lista de benefícios, né? Então, eficiência, tempo de operação, proteção, né, de vidas, Sim, né? Então, vocês principalmente. estão fazendo o principal, Proteção ambiental, proteção né? ambiental, perfeito. E aí, um outro ponto que me chamou a atenção também, a retirada do material, né? Então, não deixa espalhar, isola a área, tudo. Então, bem Exatamente. interessante. Às vezes, muitas vezes, nós não temos expertise em um determinado assunto. Então, por exemplo, existe um material que está contaminado. Então, o nosso pessoal, o nosso staff, liga para as empresas que recolhem esse material, por exemplo, põe dentro de caçambas, como amianto, como gesso, como outros materiais que precisam ser descartados em lugares específicos. E aí eles cobram, a gente pede para eles nos darem um certificado de que o caminhão foi lá e descartou, eles carimbam, me dão um certificado local e eu adequado. entrego esse certificado para a empresa. A empresa que está nos contratando para dizer, olha, descartamos isso. Eu sei que é um trabalho bastante longo, complicado, às vezes árduo, mas vale a pena quando alguém, essa empresa acredita em você. E depois, mais para frente, a gente vai entrar no assunto de construção civil, indústria, tem uma diferença muito grande entre os serviços que podem ser até os mesmos, mas são realizados na indústria e o mesmo são realizados na construção civil. Perfeito. Thelma, quando chega um novo projeto na Furacon, né? Qual que é o primeiro passo? O que você faz logo de cara? Bom, eu acho que o intuito, né, na qual fui proposta ali, foi fazer aquela intermediação, entender qual que era a dor do nosso cliente, né? Então, eu procuro sugar dele ali realmente todas as informações que talvez ele mesmo desconheça. Então, qual que é o local onde que vai ser executado aquele projeto, se o projeto existe uma iluminação, se for trabalho à noite, se existe fonte de energia, se for o uso do robô. Então, eu procuro entender, né, qual que é a dificuldade do projeto. Quando a gente entende essa dificuldade, eu consigo conduzir ali qual que é o caminho que eu tenho que seguir. Então, tem o engenheiro João Paulo, né, que hoje não está aqui presente, mas ele trabalha em parceria comigo. Então, a gente se auxilia, a gente cria um ponto crítico ali, para ser um pouco mais rigoroso mesmo. Então, a gente faz essa autoanálise, enxergando essa dificuldade, a gente entra já em questão em alinhamento com o engenheiro Alberto. Então, a gente faz toda aquela análise crítica, para quê? Para que possamos voltar para esse cliente e oferecer a melhor solução. Então, a gente faz toda uma análise crítica desse projeto, entendemos qual que é a dor do cliente, para assim, oferecer aquela solução, o melhor remédio, vamos dizer assim, né? Ou seja, você se preocupa antecipadamente pela solução do cliente. Exato, a Então, gente já faz tem- ali uma visão, até mesmo a gente se coloca na projeção do projeto, né? E a gente entende quais são os riscos, né? A dificuldade de execução, porque muitas vezes não é eu que vou operar, né? A máquina ou o robô, mas seria talvez o Adalto, a equipe que ele coordena, mas a gente tem que também se colocar nesse lugar de colaborador, entender na execução qual que é a dificuldade que o Adalto vai encontrar. Então, antes de chegar essa dificuldade para ele, a gente faz esse reconhecimento ali, junto com o Alberto, com o João Paulo, para a gente poder, quando chegar no Adalto, ele saber já, peraí, eu vou fazer dessa forma. Então, ele já tem ali todo o projeto mapeado, né, antecipadamente. Eu acredito que a Kelma, ela está sendo muito modesta nessa situação, porque ela é bastante eficiente no que ela tem feito ultimamente. Os novos projetos foi criado para trabalhar de duas maneiras. Uma, recebendo as propostas, porque a gente recebe a proposta como o cliente não vai lá. Ele liga, ele manda e-mail, ele manda o WhatsApp para a gente ter o serviço, diz o serviço, e às vezes, a grande maioria das vezes, a Kelma filtra esse serviço. Se é um serviço mais simples, então ela pega a nota, passa para o engenheiro João.
Se é um serviço mais complicado, então ela vê tudo que pode ser visto e tecnicamente as informações, o que é, onde é o serviço, como ela já explicou. E aí passa para a gente faz uma reunião e vê, analisa o projeto, ó, tem condições de a gente fazer? Não tem? Vamos estudar uma situação. Esse é um caminho. O outro caminho é que a Kelma também liga, procura novos clientes, novos projetos. Por quê? Ela vai em grandes indústrias, em grandes construções, em grandes obras, infraestrutura, pode ser o que seja, o que for. O intuito é ser o porta-voz da Furacon. Ela oferece, em função da expertise que o Adalto falou, que a gente pega de um serviço para o outro e o tempo passa, né? E por isso que é bom você ser o primeiro. Quem é o primeiro, normalmente, no futuro, vai ser muito bom. Talvez até o melhor, mas vai ser muito bom, porque já passou por certas experiências. Então, aqui é uma liga para grandes empresas, para a área de infraestrutura, liga para os setores de construção civil, setor de mecânica, setor dentro da fábrica de limpeza e assim por diante, e oferece os nossos serviços. Limpezas de tanque, desobstrução de bicas, desobstrução de armazém, descompactação, no caso do agro. Aí nos outros casos, hospitais, abrir portas. Agora mesmo abrimos um hospital ligando no outro lado da rua, abrimos um túnel que vai passar por baixo da rua, bem abaixo da rua. Então nós abrimos os túneis, as paredes, diafragma, nós cortamos para fazer isso. Então isso entra no trabalho dela. É essa que nós implantamos na Furacon, para mostrar para o cliente o que a gente faz. E muitas vezes, muitas vezes, esse cliente, às vezes, quando vem nesse contato conosco, muitas vezes ele quer executar, mas ele não sabe como, né? Então, às vezes eu passo essas informações ali para o engenheiro Alberto, para o engenheiro João Paulo, e talvez fique aquela coisa subentendida. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu volto esse contato com o cliente, procuro entender de fato, e quando a gente aí não chega numa conclusão, marcamos uma reunião, né, engenheiro? E, então, a gente, para poder realmente esclarecer todos os pontos, para quando a gente chegar naquela solução, ser muito assertivo, né? Evitar ali possíveis erros, né, que possa vir a acontecer. Então, a gente procura ser o máximo de assertivo possível. E tem tipo de trabalho que vocês atendem e que outras empresas não atendem, recusam, por exemplo? Acontece isso? Olha, sim, acontece bastante. Porque muitas vezes, diversas empresas, eles enxergam primeiro o problema, né? Então, eles não têm talvez esse é um diferencial dos pontos cruciais da Furacon, dentro do segmento que ela executa. Ela enxerga a solução. Como a gente vai executar, a gente senta, analisa, né? Exatamente. Mas a gente cria uma solução. A gente cria ferramentas, a gente cria sistemas. Por exemplo, recentemente, nós ainda temos, a obra deu uma parada, vai continuar agora em janeiro, fevereiro. Nós estamos fazendo corte subaquático. Estamos cortando tubulões, como que eu vou chamar? Seria uma estrutura abaixo, construída no solo do leito do rio, justamente para suportar uma ponte aonde que passa aí trem de carga, exatamente. Rodovia e tudo mais. Esse tipo de trabalho, muitas empresas recusam, porque se colocar uma ferramenta debaixo de água, automaticamente o que acontece? Ela vai queimar, ela não vai funcionar. Então, hoje a Furacon ela desenvolveu equipamentos que permitem que a gente faça esse trabalho subaquático. São ferramentas e acessórios que a gente faz com que o nosso equipamento não tenha necessidade de todo o tempo ficar sob a água. Somente a água do mar, que é bastante nociva a qualquer tipo de equipamento. Então, é isso que a gente faz, isso que os novos projetos faz, isso que o Adalto faz. A gente, quando nota que o serviço precisa, por exemplo, esse do Rio de Janeiro que ele falou, você chegou aí lá 1, 2 vezes antes e foi lá e viu e trouxe, e a gente desenhou o que vai fazer, não vai fazer, mas a ferramenta fica muito grande. E aí, aquela história de gastar o tempo, de fazer um brainstorm, no caso para desenhar, para fazer a ferramenta, a gente ganha em função, ganha do nosso cliente em função dessa expertise, em função dessa, fala assim, vamos tentar fazer? E o cliente, isso que é importante, o cliente, principalmente da indústria, ele gosta muito disso, ele gosta quando você compra esse projeto, ele gosta quando você compra esse problema. Isso te ajuda muito e dá um nome para você, dá uma responsabilidade, mas também te dá um nome. Porque aí deu certo
como na maioria das vezes dá, você fica com aquela bagagem e posso levar mais para frente. Inclusive, semana passada, eu e o engenheiro João Paulo fizemos uma visita onde as soluções todas possíveis já teriam sido sanadas ali pela equipe de engenharia da obra. E nós chegamos ali com uma visão diferente do que existia. Então, sugerimos talvez uma alternativa que eles não tivessem pensado, que era trabalhar com um robô de uma certa inclinação. Então, eles falaram, poxa, a gente não desconhece essa forma de trabalhar, mas o robô ele vai conseguir, e a vantagem do robô é essa, é te dar possibilidades onde você não vê, né? Então, o robô, a gente sugeriu dessa forma, vamos fazer um teste nessa empresa. Então, é isso, a gente não descarta a possibilidade, a gente oferece a possibilidade para que a gente possa oferecer uma solução diferente daquilo que foi projetado. O robô, fiquei curioso, ele é mais rápido ou mais seguro? Ele é os dois, né? Ele é rápido, porque ele minimiza tempo, e ele é seguro porque não coloca a vida do operador em risco. Ele é trabalhado ali totalmente à distância, controlado, né, de forma Bluetooth. Então, quem está operando o robô, ele fica a 30 metros de distância. Então, isso garante a rapidez e a segurança. Qual que é o tipo de obra que a maioria das empresas recusa e a Furacon atende? São essas obras que não é sempre o mesmice. Simplesmente você levar um equipamento justamente para fazer determinado tipo de coisa. Só em questão de exemplos básicos em relação a cortes em concreto. Nosso equipamento é feito só para cortar concreto, então nós não vamos cortar nenhum tipo de metal, e é nisso daí que a gente tá focando bem, né? Então, assim, tem a equipe Furacon falando de pessoal, né, de campo, tudo, são muito capacitados também, tem ideias muito boas também, né? Em função disso daí, a gente vai criando, né, dispositivos e vai fazendo coisas diferentes mesmo que, às vezes, até um artista aí da NASA não teria coragem de fazer. E por falar em arte, né, também fizemos um desafio, né, recente. Fomos cotados para executar um trabalho dentro de uma galeria, e essa furação ela teria que ser feita totalmente a seco, né? Então, nosso material ele utiliza água, né? Então, peraí, mas um fura seco vai prejudicar a broca? Vamos perder material? Será que é vantagem, né? E fizemos um teste e vimos que sim, era uma vantagem, porque a gente estava oferecendo aquilo que o cliente precisava. Eu acredito que, falando assim muito, muito simplesmente, o trabalho que a gente ganha é o trabalho que os outros perdem por não quererem pensar, por não quererem investir, por não quererem gastar. Esse é o trabalho que a gente ganha. Porque o cliente se sente... Muitos clientes agora, eles se sentem... liga para um, não faz. Liga para outro, não faz. Liga para outro, não faz. Por exemplo, esse da rocha. Nós fomos numa rocha, num lugar bastante icônico, bastante turístico do Brasil, onde teve um acidente recentemente. E não tão recentemente, mas teve um acidente. E um pedaço muito grande de rocha caiu dentro do lago. E agora eles vão aproveitar que esse pedaço está ali e fazer uma ponte, um acesso para chegar mais perto das cataratas, da queda d'água. E essa pessoa ligou... cânion, né? São os cânions. E essa pessoa ligou para várias empresas. Todo mundo recusou. E nós aceitamos. Ele comemorou quando a gente aceitou. Por quê? Mas para aceitar, a gente precisa investir. Tem que fazer um equipamento especial. Tem que fazer uma broca especial. A máquina tem que ser fixada de outra forma. Estudamos a dureza da rocha. Exatamente. Então, o que acontece? A gente vai investir. É claro, a gente vai falar para ele que o serviço vai ser feito dessa forma e vai custar tanto. Muitas vezes você não tem problema. Só vocês que nos cotaram até agora. Só vocês que nos ajudaram. Então o cliente está refém do problema, falou com vocês resolvem. Às vezes é aquela coisa que a gente tem que pensar fora da caixinha, né? Pensar aquela história de como fazer um quadrado com simplesmente 3 riscos, né? Então é isso daí que a Furacon tenta, né,
demonstrar para as outras empresas que a gente tem capacidade de pegar o problema e conseguir resolver. Ah, é? E como que faz o quadrado com 3 riscos? Ó, tá vendo? É coisa de se pensar, não é? Bom, queria só exemplificar um trabalho muito icônico, nosso primeiro case de sucesso, assim, que foi feito, eu não vou aprofundar nesse assunto do case propriamente, que vai ser outro motivo do nosso podcast, mas nós fizemos um trabalho na Venezuela, um trabalho muito grande, icônico também, onde as pessoas da Venezuela ligaram para uma empresa aqui no Brasil e a empresa indicou 4 fornecedores, 4 concorrentes nossos, alguns anos atrás, mais propriamente 10, 12 anos atrás. E esses concorrentes falaram assim, olha, eu não vou aí fazer na Venezuela, eu nem não faço, mas tem uma firma aqui que faz no Brasil. Liga para a Furacom. O cara ligou? Não. Ligou para a segunda. Olha, vocês fazem trabalho assim, assim, assado? Tem um problema no metrô, tem que cortar isso aqui, o metrô de lá. Ele falou assim, ó, a gente não faz, mas tem uma empresa aqui no Brasil que eu acho que faz. Liga para a Furacom. Ligou para o terceiro. Falou a mesma coisa. Ele só depois que me contratou para a Furacom, que ele falou isso, contou essa história para mim. Quando ele ligou, eu falei assim, eu não sei, mas gostaria de saber mais do assunto. Você tem planta? Você tem projeto? Você tem isso? Ele me mandou tudo que ele tinha. Eu fiquei uma semana desenhando à mão, Estudando. fazendo detalhe, estudando. Liguei para ele, chama Biagio Carolo. Liguei para o Biagio Carolo, engenheiro Biagio Carolo, e falei para ele, Carolo, eu tenho a solução assim, assim. Mandei umas fotos, mandei uns detalhes para ele. E ele falou assim, legal, você pode vir aqui? Falei, posso. Quando? Ah, semana que vem. Fui lá semana que vem, fiz uma apresentação para uma série de pessoas. Não sabia nem falar mucho, nem gracias, hoje, em função do tempo que nós ficamos lá. Era para ficar 3 meses, ficamos 3 anos trabalhando em tantos serviços que nós pegamos lá, em função dessa proatividade, em função desse negócio de a gente não recusar o trabalho, de enfrentar o trabalho. Então, essa é a nossa característica. Isso nós fomos educados desde sempre. A parte técnica com o nosso Fernando, a parte comercial comigo, a parte financeira com a dona Rosana. Tudo isso foi... A mobilização com a IVA. A mobilização com a IVA. Tudo isso foi treinado, educado na Furacom. Então, nós temos um conjunto de pessoas que trabalham com uma harmoniosidade bastante grande. E isso faz com que a gente seja grande também. É muito importante isso pra gente. Explicar esse ponto, que eu acho que é importante a gente Um serviço que a gente abordar, porque senão recusou. dá a impressão que a gente sai pegando tudo também, né? E explicar que também existe projetos que a gente não pega. Eu acho que é não, importante é um a gente projeto falar tão sobre complicado, isso. tão inexequível, por mais que a gente tenha pensado, que a gente fala assim, não, a gente não vai pegar. É muito tempo, é muito desenvolvimento, Então, é muita importante a ferramenta gente... e muito caro. Então a gente vai despender desse tempo. E isso é muito bom, né? Que a gente recuse algumas vezes, porque a gente está tendo muito serviço. Porque mostra muito o olhar serviço. crítico também da Furacom, né? Eu acho que mostra um outro lado da Furacom. Mostrar que a Furacom, ela além dela enxergar só soluções, ela também vê uma dificuldade real, né? Às vezes tudo tem limite, né? Exatamente, Tipo, onde que ponto tudo tem limite. Então, ela consegue ver uma dificuldade real, pontuar e saber explicar, né? Dar uma direção ali, o porquê está dizendo não. Eu acho que isso é importante também a gente abordar. E já aconteceu alguma situação assim? Já sim. Inclusive, há um mês e meio atrás, mais ou menos, a gente passou por uma reunião na qual fomos contatados ali por uma equipe, eu acho que um americano, né, engenheiro, e alguém alemão e uma empresa representante na questão aquática também aqui no Brasil, Marinha. Eles trabalham em parceria com a Marinha. Então, eles estavam com a dificuldade de corte, né? E esse corte seria num leme. E o que chamou a nossa atenção é que esse leme ele era equivalente a um prédio de 9 andares. Um leme de um navio. Um leme de um navio. Esse leme fazia com que eles não pudessem... Eles tinham que... como que eu vou dizer o termo certo? Não lembro agora o termo certo, mas eles tinham que substituir o navio. Era um navio que ficava em alto mar, do lado de uma torre de prospecção de petróleo. Esse navio tinha vários tubos de sucção e ele tinha um leme muito grande e tinha que manter esse navio
no alto mar, do jeito que tivesse o mar, esse navio tinha que ficar numa posição bastante estável, tá? Estável para eles, né? Porque só de olhar o projeto a gente já ficava tonto do jeito que o navio. E um dos problemas que eles tinham é que o navio tinha que ser, o leme do navio tinha que ser extraído, tinha que ser cortado. Só que a gente não tinha condições de cortar, porque o acesso, né? O acesso, você tinha que pendurar ou colocar ou soldar a sua máquina no próprio navio. Do lado interno, você não tinha passagem. Do lado externo, o mar fazia isso, então o leme se movimentava. Então, quando você põe um fio de diamante, você tem que estar com as duas pontas quase que equilibradas. Né? Porque se você está com uma... se você está num pier e o navio está se mexendo, ele vai arrancar o fio, vai levar a sua máquina, vai quebrar. Como manter o nível em movimento, né? Exatamente. Então, nós vimos fotos, vimos filmes, vimos o projeto, desenhamos, confabulamos com ela, com o engenheiro João Paulo, e a gente viu e falou assim, olha, é muito trabalho. Realmente, esse a gente não vai... Em função dos trabalhos que a gente tinha também. E outra, não oferecer nenhuma segurança para o operador. Porque qualquer movimentação um pouco mais brusca ali, poderia o equipamento tombar por cima do operador. Não tinha um espaço. O espaço de confinamento ali do leme era muito estreito. Era menos de 2 metros, né? Não, era um pedaço muito pequeno, então, onde você tinha o comando do leme, que mexia o leme. E por que eles precisam disso? Porque eles precisam trazer o navio para cá para descomissionar, acho que esse é o termo, e tirar esse leme, porque esse leme é que proibia de chegar perto do porto. É um leme muito alto. Nós pegamos foto e falou assim, olha, esse não vai dar, sinto muito. Esse não vai dar para a gente fazer, a gente acabou declinando desse serviço.